Oi, oi! Hoje a gente vai falar sobre o que os astrólogos disseram de 2020 e que quase ninguém escutou. Se você ficou curioso, é só ficar até o final do vídeo. Bom, então a gente vem falar de um assunto bem complicado, bem sério, que é justamente o que está acontecendo nesse ano de 2020, e esse vídeo eu vim ressaltar justamente o que os astrólogos estavam falando há muitos anos sobre esse ano e que ninguém deu muita importância. A gente tem, teoricamente, uma conjunção tríplice, né, que é uma conjunção mais rara, acho que já aconteceu umas 6 vezes, né, no período de 2000 anos, e que está acontecendo agora em 2020. A gente teve uma última conjunção semelhante a essa em 82, e depois eu vou explicar um pouco o que aconteceu nessa época para vocês verem as semelhanças e o quanto a astrologia é interessante nesse sentido. O meu apelo nesse vídeo é justamente para falar sobre a importância da astrologia e a importância do conhecimento antigo e o quanto a gente não deve, né, negligenciar esse tipo de conhecimento, justamente porque foi uma das primeiras ferramentas que esses povos tinham, né, lá atrás, e às vezes a gente considera isso como rudimentar, né, é como se fosse uma coisa ultrapassada, mas na verdade é um dos maiores conhecimentos que a gente tem e que a gente herdou por 2 motivos. Primeiro, porque foi uma das primeiras técnicas científicas que a humanidade teve para entender o que acontecia aqui na Terra, né? Muito se observava o céu e as estrelas, o movimento das estrelas, e para aqueles povos aqueles movimentos simbolizavam acontecimentos. Então eles estavam sempre muito atentos sobre as coisas que aconteciam, os movimentos, né, no céu, para entender as coisas da Terra. Isso fala muito sobre um dos princípios do Hermes Trismegisto, que é assim como está em cima é como que está embaixo e vice-versa. Então, teoricamente, o universo tem essa questão desse espelhamento, onde tudo que acontece no céu, teoricamente, acontece na Terra e ao mesmo tempo. É por isso que quem acompanha a astrologia sabe que se você for acompanhando os movimentos, os trânsitos, né, você vai vendo que tem absolutamente tudo a ver com o que está acontecendo na Terra, seja no indivíduo, seja no coletivo. Então, infelizmente, a astrologia foi perdendo sua força durante a sua própria história, né? Eu deixei aqui no meu canal um vídeo contando a história da astrologia. Então, infelizmente, a astrologia acabou se perdendo e se deturpando no meio do caminho justamente por conta das mutações, das mudanças, né? A gente tem a astrologia antiga, clássica, que considerava os 7 planetas, né, tipo até Saturno. Depois a gente tem a astrologia moderna, que considera os 3 últimos planetas, que são Urano, Netuno e Plutão. E a gente tem também a astrologia védica, a astrologia mais pro lado indiano, a astrologia sideral, que ela é mais precisa teoricamente nas questões das predições, porque ela considera as precissões dos equinócios e as mudanças que ocorreram de posicionamento das constelações, né? Então a gente tem várias vertentes dentro da astrologia e muitas vezes a gente encontra conteúdos e questões que divergem entre si justamente por a gente não ter mais escolas muito sérias e muito tradicionais em relação à astrologia, como a gente tem nas instituições, essas questões de universidade, né? Infelizmente a astrologia perdeu esse espaço por conta de uma banalização muito triste, né, que foi feita quando a ciência começou a se separar um pouco da religião. E hoje acabou se separando totalmente. Hoje acho que está começando a dar as mãos de novo com a física quântica, né? Quando a gente começa a entender que a espiritualidade de alguma forma ela está ligada com a matéria e a gente precisa começar a entender o porquê. E eu acho que a astrologia vai voltar a ganhar sua força, como vem ganhando nos últimos anos, né? Tipo, as pessoas estão fazendo seus mapas natais e estão entendendo a importância e o quanto a astrologia faz sentido, né? Então, graças a Deus, ela está sendo incorporada cada vez mais. Só que é isso, né? Se a gente levasse a sério essas questões, a gente poderia ter se prevenido em vários sentidos no que a gente está vivendo esse ano. Por exemplo, as pessoas que sabiam do que ia acontecer podiam... Por exemplo, na minha família tem pessoas que guardam mantimentos já há alguns anos, né? Já tipo com essa previsão dessas questões que poderiam acontecer em 2020. Algumas pessoas poderiam ter investido em fábricas de luvas e máscaras descartáveis, né, álcool em gel, coisas do gênero. Hoje estaria milionário. As pessoas poderiam estar guardando dinheiro, as pessoas poderiam ter se prevenido de alguma forma no sistema financeiro e econômico. Claro que nessa questão de saúde não teria muito como. Mas a questão é que os 4 planetas dessa conjunção, na verdade é uma conjunção tríplice, né, dos 3 planetas de Saturno, Plutão e Júpiter, e a gente teve Marte desencadeando os gatilhos dessa conjunção nos seus trânsitos, né? Então, o que eu vou falar aqui é sobre
os significados desses planetas, né? Tipo, por que a astrologia deve ser considerada? O que os astrólogos disseram que eu não ouvi? Então, a gente tem Saturno representando de uma forma arquetípica, né? Saturno representa a restrição, a lentidão, a falta, a escassez, a recessão. Então Saturno está ligado com essas questões junto com Capricórnio, né? Falando das questões estruturais e fundamentais da sociedade, né? Falando da sociedade como um todo, então está falando das questões socioeconômicas, as questões governamentais, as questões políticas, os nossos problemas de infraestrutura, os nossos problemas de saneamento básico, doenças que são relacionadas com problemas de saneamento básico, ou seja, essa coisa de ter que lavar as mãos o tempo todo. Tá falando de Saturno. E Saturno também representa a velhice, né? O Saturno representa o idoso. O Saturno representa as questões antigas, as questões dos velhos modelos, os velhos padrões e as coisas que têm resistência à mudança, né? Tipo, Saturno representa mais ou menos isso. Depois a gente tem, isso de uma forma bem superficial, tá? Depois a gente tem Plutão, que é um planeta recém-descoberto, ele foi descoberto em 1930, se não me engano. É um planeta que a gente tem pouca informação dentro dos manuais astrológicos antigos aí. Ele é associado aos micro-organismos, então a gente está falando aí de vírus, bactérias. Ele é associado com as questões de nanotecnologia, biotecnologia. Como ele está muito associado com a questão da transformação, então ele está associado com mutações biológicas feitas em laboratório, está relacionada aos transgênicos, está relacionado à clonagem. Então, Plutão tem um arquétipo muito forte de transformação, né, de renascimento, principalmente. E ele representa basicamente a fênix, né, tipo aquilo que ressurge das cinzas, mas para que haja esse renascimento é preciso passar pela morte, né? Então Plutão também representa a destruição, representa a morte, principalmente coletiva. Ele traz transformações muito profundas e muito complicadas e muito delicadas na humanidade. Então quando ele está associado com Saturno, que já é um planeta que fala de todos os nossos problemas sociais, né? Trazendo essa quantidade de coisa no sentido da transformação, a gente sempre tem um modelo de desafio muito grande para a humanidade quando esses planetas entram em conjunção. E aí a gente tem um terceiro planeta em conjunção, que foi Júpiter, né? Falando sobre expansão, falando sobre territórios, falando sobre os países estrangeiros, falando sobre viagens, né? Sobre alastramento. Júpiter está muito relacionado à expansão. Então, tudo que expande, né? Que vai para longe e tal, não sei o que, é um planeta considerado benéfico, né? Mas se ele estiver associado com planetas maléficos, como é o caso de Saturno, que é considerado maléfico, ou Plutão também, ele pode ter ações muito catastróficas, né? Justamente porque ele expande tudo aquilo que ele está associado junto. Então, por último, a gente tem Marte, que é como se fosse o ponteiro do relógio no seu trânsito, fazendo o gatilho, né? Disparando o gatilho, na verdade, de todas essas questões em cada ponto que ele vai atravessando. E isso começou em março, no dia 20 de março, quando a gente teve o Ano Novo Astrológico, que Marte começou a desencadear todas essas questões junto com a conjunção. E depois a gente teve Marte, que é um planeta que está associado com a guerra, né? É um planeta que representa o arquétipo guerreiro, então está muito relacionado com conflitos, com guerras, com emoções mais agudas, mais à flor da pele, principalmente no sentido da raiva ou no sentido da paixão também. Representa o ataque, a defesa, o caos, enfim. Então vocês imaginam esses 4 elementos no céu já dizendo o que estaria para acontecer no planeta Terra. E toda essa representação no sentido dos arquétipos, e eu tô falando de uma forma muito superficial, ditando exatamente o que está acontecendo no planeta. Isso só para vocês entenderem o quanto essas 4 simbologias já falam e já colocam pra gente o que está acontecendo no mundo. Praticamente uma releitura dos 4 cavaleiros do Apocalipse, né? Porque os 4 cavaleiros do Apocalipse, eles representam a morte, a fome, a guerra e a peste. E se a gente for fazer uma releitura, é mais ou menos isso que está acontecendo nesse momento. A gente tá vivendo de fato um apocalipse, né? E essa conjunção, ela acontece justamente no signo de Capricórnio, mexendo com as nossas questões mais básicas e mais estruturais, as nossas questões mais primárias, mexendo com o nosso governo, com as nossas questões sanitárias, questões de saúde, questões de infraestrutura, justamente as coisas que estão relacionadas a Saturno, né, que é o regente de Capricórnio. Então, está relacionado com todas essas questões, está relacionado com tudo aquilo que a gente tem de firmeza e de base na vida, né? Então, todos esses 4 elementos trabalhando tudo aquilo que a gente se agarra, aquilo que a gente tem como firmeza, como fundamental. E justamente mexendo e
e modulando todas essas nossas questões de uma forma tão brusca, de uma forma tão complicada, justamente testando quais são as nossas bases, né? Aonde a gente está fincando o nosso pé, onde a gente está se estruturando, né? É bom que esteja firme, porque esses 4 elementos vêm para balançar justamente para testar e fazer com que a gente repense e reflita em muitas coisas. Além disso, a gente tem Urano em Touro, que eu acho que começou, se não me engano, o ano passado. Urano é um planeta que vem trazer revoluções, principalmente nas questões tecnológicas e futurísticas, né? E Touro está muito representado pelo trabalho, pelo nosso sustento. Então, a gente tem o nosso trabalho, o nosso sustento sendo revolucionado, né? Tipo, encontrando outras maneiras de serem trabalhadas, né? A gente tá vendo aí, tipo, como as pessoas estão mudando e revolucionando as suas formas de trabalho e de sustento, né? Então, tipo, Urano já vem também cantando essa bola desde o ano passado. Então, uma coisa que eu queria levantar, que eu achei curioso, também que a gente pode associar e que eu acho importante, é o seguinte: a gente sabe que com esse vírus existe um grupo de risco um pouco maior e são 3 as condições pré-existentes que são mais comuns, né? Mais pontuais: a hipertensão, a diabetes e a asma. E é muito interessante porque os planetas que estão dentro dessa conjunção, né, que ditaram o que ia acontecer esse ano, estão relacionados com essas doenças. Então, assim, por exemplo, Júpiter está relacionado com doença dos pulmões, obesidade e diabetes, dentre várias outras doenças que ele ainda aborda. Essas são as 3 que estão relacionadas com o que está acontecendo agora. Saturno está relacionado com as questões mais densas do corpo, então a gente pode relacionar aí os ossos, os dentes, né? Está relacionado com as questões e doenças mais crônicas, mórbidas. E as doenças que geralmente estão ligadas a Saturno são doenças ligadas a obstruções, né? Então tem a ver com tuberculose, tem a ver com asma, resfriado, catarro, câncer e congestões pulmonares, tá? Doenças crônicas no geral. Marte geralmente traz casos agudos, infecciosos e inflamatórios, né? Então, as doenças que estão associadas com Marte são as que alteram o metabolismo glandular e que tem questões de falta de oxigênio, né? Então, hipertensão, febre alta, dores de cabeça, anemia e inflamações. E aí, Plutão, como eu falei para vocês que é um planeta recém-descoberto, dentro do manual de astromedicina, né? Porque a astrologia, ela era muito... A astrologia tinha muita influência na medicina no passado. Plutão não tá dentro desses manuais, né? Então, tipo, são conhecimentos novos. Mas que ele é considerado um tonificante, um fortalecedor, né, das células do nosso sistema e tudo mais. Só que se Plutão tiver associado com algum planeta negativo, ele traz justamente o contrário. Ele pode ter uma ação absolutamente destruidora. Então, se a gente também levar em consideração as doenças que esses planetas representam, né, arquetipicamente, esses 4 planetas juntos, a gente está falando também da mesma coisa, né? A gente está falando de Plutão representando os micro-organismos, os vírus. A gente está falando de Júpiter, que alastra, que espalha, que vai espalhando para toda a sociedade. E principalmente as doenças pré-existentes, né, que são as doenças pulmonares, a hipertensão, a asma, a obesidade, enfim, todas essas doenças que estão relacionadas com os 3 planetas que eu falei. Então, de alguma forma, eles também estavam dizendo que caso houvesse uma pandemia, porque essa é uma das vertentes, né, do que pode acontecer quando a gente vê uma conjunção como essa, quais são justamente as áreas e quais são as pessoas que serão afetadas, porque Saturno fala da velhice, Saturno fala dos idosos, né, numa maioria de idosos, que é o que está acontecendo, né, tipo assim. Então, essa doença é como se ela tivesse um endereço, né? É impressionante como o grupo de risco dela tem muito a ver justamente com o que os planetas estão falando, né? Justamente com os problemas que a gente está vivendo, e com as mudanças, e com a questão da estrutura, né? Então, a gente pode fazer uma leitura muito, muito simples em relação a isso. E só para vocês terem uma ideia, né? Tipo assim, o grande disparador desse problema que a gente está tendo esse ano foi no eclipse solar de 26/12 de 2019, né, onde a penumbra do eclipse foi vista na Ásia, né, mostrando exatamente onde ia começar o problema. Tá, Carol, beleza, mas o que essa conjunção veio trazer pra gente de ensinamento, até quando isso vai durar e como é que vai ser, né? Então, assim, teoricamente, tipo assim, pela leitura que a gente faz e pelas questões que estão sendo trabalhadas, né, tipo, por conta do que a gente entende pelos arquétipos dos planetas, a gente está vivendo um momento que a gente está sendo obrigado a viver no agora.
Então, assim, as pessoas antes tinham uma aflição e uma ansiedade muito grande em relação ao futuro, muitas vezes vivendo outros momentos no momento presente. Então, as pessoas muito preocupadas com amanhã e pouco presentes naquilo que elas estão fazendo, naquilo que elas estão vivendo. Então, essa situação deixa pra gente justamente uma questão de: você não sabe se vai ter futuro, você não sabe se vai ter amanhã, então aproveita o seu agora, aproveita o seu presente, né? Obrigando a gente realmente a viver um dia de cada vez, porque a gente não tem perspectivas muito positivas para os próximos 2, 3 anos. Então, assim, tudo isso está sendo revisto. Tá mexendo muito nas questões das nossas relações também. A gente precisa entender que justamente, né, tipo, quando a gente tem Plutão e Saturno, a gente tem uma probabilidade de perder tudo aquilo que a gente tem como base, como fundamento, né? Então, quais são as pernas mais importantes nas nossas bases? É a nossa casa, que é a nossa moradia, a nossa família e o nosso trabalho. Quando a gente tem uma conjunção como essa, isso significa que o céu está dizendo o seguinte: olha, a gente pode tirar tudo isso de vocês assim, ó, no estalar de dedos. Só que a vida continua. Como é que vocês vão fazer? Então, assim, no que vocês estão se agarrando? Né? O que vocês estão fazendo? Para onde vocês estão indo? Então é muito essa questão. Então, tipo, é importante que a gente dê valor para as relações que a gente tem, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. A gente pode realmente perder os nossos parentes, a gente pode perder a nossa casa, a gente pode perder o nosso emprego, e a gente não deve ao mesmo tempo se agarrar a isso, né? Como se fosse tudo. A gente precisa ter um certo equilíbrio, a gente precisa fortalecer a nossa própria base, a nossa própria estrutura, justamente para lidar com situações que a gente não controla. Então, já que a gente não controla e não tem nada que a gente possa fazer, a não ser o isolamento, a não ser ficar em casa, aproveita o que você tem hoje. Mas aproveita mesmo, porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. E a gente precisa psicologicamente estar preparado para todo tipo de acontecimento e ter uma força interior muito grande, porque se a gente ficar, se a gente permanecer e os outros irem, a gente vai ter que ter muita força para seguir. Então, esses planetas vêm falando também sobre isso. Isso tá fazendo também com que as pessoas olhem para si mesmas, né? Tipo, justamente por conta do tédio, por conta do marasmo, elas estão entrando num processo, numa linha de gratidão muito grande, né? Porque tudo aquilo que a gente vivia reclamando o tempo todo, hoje em dia a gente sente muita falta, né? A gente sente falta da rotina, sente falta das coisas que teoricamente a gente não gostava, mas a gente vê que o quanto faz falta a gente ter liberdade, o quanto faz falta a gente ter a nossa vida de volta, né? Então, vem também trazer essa questão da gratidão e essa questão da gente ter gratidão pelas coisas que a gente tem agora. Vem falar também sobre as questões de sustentabilidade, né? Tipo, essa coisa de Urano em Touro, trazendo inovações e mudanças nos nossos sistemas de trabalho, nas nossas questões primárias, no setor do próprio sustento. É justamente isso, né? Como é que vocês podem otimizar essas questões, né? Tipo, a internet tá aí há 20 anos, por que vocês não estão usando isso para otimizar o seu trabalho, o seu transporte, né? Aquela questão de pra que ter que trabalhar todo dia em alguns setores que é absolutamente desnecessário, né? Que o trabalho pode ser home office, o trabalho pode ser online, né? Tipo, os nossos sistemas de estudo, o ensino à distância, essas questões todas que muitas vezes otimizam e que a gente não usa a tecnologia a nosso favor, usando e abusando de todos os nossos recursos de uma forma que poderia ser muito mais sustentável. Falando sobre empatia, coletividade, né? Então as pessoas pensando num geral, lembrando que elas não são uma ilha, que elas não são sozinhas, que elas dependem umas das outras e que esse senso de coletividade ele é importante para a humanidade como um todo, porque a gente é um sistema. Então a gente estava também numa sociedade onde as pessoas estavam muito preocupadas com si próprias e muito pouco preocupadas com o mundo e com as outras pessoas, né? Então a gente está vendo a importância que é a gente ter que cuidar do sistema, porque sem o sistema nada funciona. Então, o momento é de muita clareza, justamente porque a gente está no ano do Sol. E o que o ano do Sol traz? Antes do amanhecer, a gente tem, teoricamente, uma escuridão. Então, todas as trevas e todas as sombras, elas estão sendo colocadas sob o Sol, de uma forma que a gente possa observar. É como se elas estivessem sendo iluminadas. Existe um lado muito bom, né, muito positivo nesse ano, que é justamente o nosso despertar, o nosso olhar para as questões que precisam ser olhadas, olhar para tudo aquilo que foi colocado debaixo do tapete e começar a resolver item por item, coisa por coisa, né? Tipo, tá na hora de olhar para isso e lidar com isso, né? Essa é a questão. Então, tipo, o ano do Sol é importante justamente por isso, assim, é essa coisa de colocar luz nas sombras, né? Então, é um processo, a gente vai demorar algum tempo para finalizar esse processo. Por exemplo, se a gente for olhar pela astrologia, né, quando a gente teve o problema da peste bubônica lá, em 1300 e tantos,
demorou mais ou menos uns 200 anos para surgir o Renascimento. E o Renascimento foi justamente uma das épocas mais brilhantes da humanidade. Só que a gente passou por um período, teoricamente, de incubação aí de 200 anos para chegar no período do Renascimento, né? E é muito interessante porque o que a gente está passando hoje, a gente está 150 anos de, teoricamente, entrar a Era de Aquário. Então, a gente tá começando o nosso processo de transição planetária, a gente está começando o nosso processo de mudança, tem muito mais por vir. Eu não sei se as questões próximas e futuras vão ser tão catastróficas, eu acho que não. Eu acho que tá bem reservado para esse ano e, de repente, até 2023, que é quando Plutão vai dar um arrego pra gente, tá? Depois disso eu acho que as coisas começam a melhorar justamente porque a sociedade começa a mudar e começa a melhorar, né? E aí a gente vai caminhando teoricamente para esse futuro, para daqui 150 anos a gente realmente entrar na área de Aquário, que vai precisar de muita cabeça aberta, de muita modernidade, de novas visões, né? Então, quando essas conjunções aparecem, principalmente essa questão de Saturno e Plutão, é justamente para derrubar os velhos modelos, derrubar as velhas estruturas, derrubar as questões que não servem mais, tudo aquilo que está obsoleto, tudo aquilo que é velho, né? Então, é tudo isso que está sendo deixado para trás nesse momento, né? Tipo, e é isso que a gente precisa começar a se desapegar. A gente precisa começar a se abrir para o novo, a saber se abrir para as novas formas de vida. Bom, e aí por último eu queria falar sobre uma nota que saiu semana passada, onde o Luc Montagnier, que é um vencedor de um prêmio Nobel relacionado ao vírus HIV, ele deu uma declaração bastante polêmica numa rádio, dizendo que ele foi dar uma olhada na cadeia do vírus e ele descobriu que o vírus é uma mutação muito provavelmente feita em laboratório. Na verdade ele atesta isso, na verdade ele fala isso com propriedade e com certeza. E, obviamente, que em seguida, né, apareceram pessoas refutando essa ideia dele, falando que não, que na verdade ele tá equivocado, porque ele não levou em consideração X e Y e blá blá blá, e enfim, foi até desmoralizado e tudo mais. E eu sempre acho que a gente precisa ficar atento a essas questões. Independente se foi criado em laboratório ou não, né, como diz as questões de Plutão que eu falei lá no começo do vídeo, independente se foi um acidente, né, independente se foi proposital, independente de qualquer coisa. É importante sempre que a gente fique atento e saiba o que está acontecendo no mundo. Então é importante que a gente tenha critério e aí é só, a partir disso, começar a ligar os pontos, mas tendo bastante responsabilidade dentro e tendo bastante discernimento para entender de fato o que está acontecendo. Eu sempre levo em consideração algumas questões das teorias da conspiração. Obviamente que não é tudo, mas é sempre bom a gente estar atento sobre essas outras informações que estão um pouco diferentes das grandes mídias e que é importante a gente saber, né? Então era isso que eu queria trazer em relação ao começo do vídeo. Então, para quem não entendeu ou quem quiser entender, é só tentar ligar os pontos. E vou deixar também aqui embaixo o link do Zeitgeist, que é um documentário incrível, né? Que tem três módulos, 3 partes, que fala justamente sobre essas questões conspiratórias, teoricamente, só que ele é muito bem feito, ele é muito bem embasado, muito bem fundamentado e vale a pena assistir para quem quiser entender mais ou menos o que realmente está acontecendo no mundo, né? Então tá na hora da gente acordar, tá na hora da gente despertar e tá na hora da gente começar a revolucionar no sentido de não da guerra, mas no sentido de começar a transformar a partir da nossa própria cabeça, a partir da nossa própria mente, porque a gente cria a nossa realidade coletiva e é importante que a gente esteja cada vez mais consciente para criar uma realidade cada vez melhor para todos nós e que seja pro bem de todos, né? E uma coisa interessante a se trazer também é que em 1982 a gente teve uma conjunção semelhante, que foi Saturno, Plutão e Júpiter, que foi exatamente quando eclodiu a pandemia da AIDS, né? Ela já tinha surgido aí como burburinhos dela em 80, 81, mas em 82 foi justamente quando eclodiu a epidemia e a gente estava naquela época sob o signo de Libra, né? Aquela conjunção. Então, falando das relações, né, dos relacionamentos e uma doença que era justamente transmitida por relações sexuais, basicamente, né? É engraçado a gente tá vivendo um cenário parecido, né, justamente porque esse vírus ele tem uma correspondência com as questões do HIV, então a gente está vivendo mais ou menos o mesmo cenário. Tanto que lá atrás, em 82, né, quando apareceram as primeiras pessoas nos hospitais com quadros de pneumonia e tudo mais,
acreditava-se que era uma doença que atingia basicamente as vias respiratórias e que poderia virar uma pneumonia, que é justamente a forma como a gente vê o vírus hoje, né? Tanto que naquela época era considerado como a pneumonia gay, né? Doença de gay e tudo mais. Depois eles foram vendo que era uma doença sistêmica, como se está entendendo que é esse vírus, né? Então a gente precisa entender que ele realmente não é uma gripe, ele é uma doença de condição sistêmica que pode acometer qualquer área do seu corpo e que compromete todo o seu sistema imunológico, e apesar de ser temporário. Então é interessante a gente ver esse paralelo, né, de como a gente tá falando mais ou menos do mesmo assunto, mais ou menos do mesmo assunto, só que num contexto um pouco diferente. Lembrando que esse vírus é bastante perigoso, é um vírus sistêmico, né, muito parecido com o vírus do HIV. Então, se vocês tiverem curiosidade, dá uma olhadinha nesse link que eu vou deixar aqui embaixo. Tomem muito cuidado, tentem ficar o máximo que vocês puderem em casa, colaborem com a Organização Mundial de Saúde, né? A melhor coisa que a gente pode fazer nesse momento é o isolamento, não é brincadeira. Se você tiver qualquer dúvida em relação a isso, é só você ver qualquer relato de qualquer pessoa que tenha tido ou tenha pego e tenha ido parar no hospital. Então é muito complicado, tipo, o sentido de ser sistêmica é que ela invade qualquer lugar do corpo, ela pode ser extremamente perigosa e ela pode sim ter sequelas. Então é importante que a gente fique atento e, ao mesmo tempo, não tenha medo, né? O importante é você estar consciente, mas ao mesmo tempo não ter medo, porque o que acontece? O medo faz com que você paralise o seu sistema imunológico. Eu já expliquei como isso funciona num vídeo aqui que eu vou deixar no canal também, que chama Você, a Sua Crença e a Ciência Prova, uma coisa assim. Eu vou deixar o link aqui, não lembro o título, mas fala justamente sobre isso, né? Tipo, o quanto é importante você manter uma certa calma, uma certa tranquilidade nesse momento, justamente para que o seu sistema imunológico não seja bloqueado, não seja paralisado, né, teoricamente, porque o estresse e a ansiedade paralisam o seu sistema imunológico, e você vai entender isso se você assistir o vídeo que eu coloquei, tá bom? Eu também queria deixar claro que esse vírus, teoricamente, ele tem um endereço, né? Eu acredito muito que as pessoas contraem vírus por frequência, né? Tipo, existem alguns estudos sobre isso, eu vou começar a trazer um pouco mais sobre isso aqui no canal também, em relação à psicossomática, que a gente não fica doente por acaso e que a gente não tem certas doenças à toa, né? Tipo, existe um porquê. Então, teoricamente, ele tem um endereço mesmo e justamente está direcionado para as pessoas que estão dentro desses dos arquétipos dos planetas que eu falei. Inclusive, se você tiver dúvida sobre as suas questões pessoais e quiser usar a astrologia para entender a sua questão de saúde nesse momento, é interessante você buscar um astrólogo, né? Tipo, o astrólogo vai saber te ajudar a você ter mais informações sobre as grandes tendências para o seu ano em relação à sua saúde e à sua vida, tá? Inclusive para você se prevenir, se precaver, porque se a gente tivesse, né, ouvido esses astrólogos e tivesse considerado a astrologia, talvez a gente não estivesse passando pelo que a gente está passando hoje, no sentido da pane, né? A gente poderia ter se prevenido de alguma forma. Então, teoricamente, essa previsão vai até 2023, tá? Tipo, que a gente vai ficar aí no meio dessa pandemia, entre altos e baixos. Existe uma previsão também que foi feita na Universidade de Harvard, que foi matéria da revista Science essa semana também, falando que a previsão matemática é para 2022, então não vai acabar tão cedo, não vai ser tão rápido, então a gente precisa de fato aprender a lidar com a situação em si e reaprender muita coisa mesmo. Não vai ser um ano fácil, mas a gente escolheu passar por isso aqui, pode ter certeza que a gente escolheu passar por esse momento. E inclusive as pessoas estão desencarnando e tudo mais, confiem nisso, e tudo que está acontecendo é absolutamente necessário justamente para um crescimento e para uma evolução que era absolutamente importante e necessária para a humanidade, né? Então vamos respeitar esse momento, vamos receber com luz esse momento e tentar passar por ele da melhor forma possível. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixa aqui seu comentário, compartilha com quem você acha que vai gostar de saber desse tipo de informação e se inscreva no canal, tá bom? Até o próximo vídeo, um beijo grande e até mais.